Execução do hino nacional brasileiro. Fundação Palmares, Movimento Mulher Trabalhadora. Logo mais destacarei as demais autoridades. Senhoras e senhores, o Plano de Juventude Viva é uma iniciativa do governo pensando em violar a nossa sociedade. O plano é um fundamento. Eu queria, da nossa juventude que tanto espera, de todos nós ainda, uma grande salva de palmas para os nossos visitantes, os nossos ministros, o nosso governador e aqueles que estão trazendo para nós aquilo que essa juventude 31 de dezembro e de sua excelência o governador até o término do seu mandato. Bom, seria muita responsabilidade minha tentar saudar toda a mesa aqui e nominar a todos, mas eu quero saudar com muito carinho a ministra da Igualdade Racial, Luísa Bairros, o ministro do Trabalho, Carlos Brizola, e quero pedir permissão para fazer uma referência especial. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no seu ministério e tive, juntamente com o meu querido secretário, doutor Arnóbio, uma senhora receptividade dele, e quero dizer que tem defendido Alagoas em todos os sentidos, especialmente a capital do estado de Alagoas. Adeus, dito pelo nosso querido arcebispo Dom Antônio Muniz, que ele disse que a Deus nós só temos que agradecer e não devemos reclamar de nada. E eu quero, através dos ministros que aqui estão representando a nossa querida presidenta Dilma, fazer esse agradecimento com uma salva de palmas de coração a ela, que foi de fundamental importância para o estado de Alagoas, para o prefeito Cícero Almeida e para todos os nossos representantes que fossem na esfera federal, estadual, municipal, onde nós precisássemos. O momento nosso é de agradecer. Agradecer ao presidente Lula pela sua passagem por esse país, por tudo que ele fez. Agradecer à presidenta Dilma por esta missão que atribuiu os senhores de virem até aqui a Alagoas, de encontrarem em Alagoas não o espaço negativo conforme, lamentavelmente, a imprensa nacional tem dado essa conotação. Porque eu não acredito que esses dados sejam referidos só à capital do estado de Alagoas. A violência, ela é registrada em todo o país. Mas Alagoas tem algumas marcas do passado que, lamentavelmente, ainda contribuem para o presente que nós estamos vivendo. Mas não podemos jamais deixar de descartar a ideia da secretária nacional, da nossa querida Regina Mick, do nosso ministro da Justiça, da nossa presidenta Dilma, de apostar que tudo poderia começar aqui em Alagoas. E é com este objetivo, é com esta visão de gratidão, de agradecimento, de confiança que nós esperamos que isto aconteça. Nos números que nós temos aqui, e que traria, claro, para todos os senhores, o prefeito e o governador, dos avanços na educação, dos avanços na segurança, mesmo com as condições que não foram dadas devidas para que a nossa polícia ou as nossas polícias pudessem fazer mais. Mas vamos acreditar no momento, e vou plagiar a mim mesmo, governador, no último discurso onde aqui estive nesta mesma tribuna, coincidentemente neste mesmo local, e por coincidência talvez nessa mesma hora, Alagoas está tendo mais uma vez a oportunidade que está sendo dada pelo governo federal para que Vossa Excelência, juntamente com a pequena contribuição nossa até o final do nosso mandato, possa fazer esse estado uma referência nacional. Aqui está a juventude dos nossos sonhos.
Aqui está a juventude que nós propagamos a vida inteira. Aqui está o futuro do país representado por essa juventude que aqui está. E aqui está diante de nós a responsabilidade que nós temos com estes jovens e com estas oportunidades que nós teremos a partir de agora. As portas estão abertas para Alagoas através da presidenta Dilma, através dos ministros que aqui estão. O coração da presidenta Dilma está aberto para Alagoas, dizendo: Alagoas, eu quero abraçar a sua causa. Alagoas, você faz parte da nossa história. O amor que nós temos pela nossa cidade e pelo nosso Brasil. Das angústias e dos anseios da juventude alagoana. Enquanto jovem, negra, mulher e alagoana, estou aqui tentando representar a nossa juventude negra, que tanto vem sofrendo as violências nesse estado. Das 5 cidades mais violentas do país, estão Maceió, Arapiraca, Pilar e Messias, a cidade que eu moro, tão pequena e tão violenta. Mas o plano ele vai abranger apenas 4 cidades nesse primeiro passo. São Arapiraca, Marechal, União dos Palmares e Maceió. Eu espero que esse plano ele se descentralize, né? Ele vá para as outras cidades, que a gente necessita que essa violência ela pare. Nós precisamos que as pessoas que devem nos representar de fato, que estão nessa mesa, nós precisamos que os nossos governantes olhem para os rostos dessa juventude. Não é fácil ser apontado como o estado mais violento do país e perceber que a nossa juventude tem sonhos que não são realizados. É dizer que bandido bom é bandido morto. Eu estou cansada de ver isso nesse estado. A nossa mídia tem vandalizado cada jovem que é assassinado nesse país, principalmente nesse estado. Imagine para uma mãe que acabou de perder um filho, ver no jornal local que foi morto um bandido. Isso não existe. Porque quem faz o bandido é a situação. O bandido dá razão. E a nossa juventude, ela tem razão quando ela vai às ruas, ela tem razão quando ela grita, ela tem a razão quando ela está nos sinais pedindo esmola. E a gente precisa, de fato, fazer algo que ajude a nossa juventude. Eu espero que a sociedade civil aqui presente e que consegue mobilizar os que estão lá fora, pressione o governo para que esse plano ele saia do papel e vá às ruas de fato. E que o governo se una a essa juventude que está aqui para fazer o trabalho que faz acontecer. Muito obrigada. Desculpa. Eu tento falar sem chorar, mas é impossível, porque meu filho foi assassinado no dia 23 de fevereiro deste ano. Eu estou lutando, não por justiça, não estou com sede de justiça, porque meu filho, por mais que se faça, ele não volta mais. Eu sou espírita, eu sei que eu vou encontrar meu filho na outra dimensão, mas nessa vida ele não volta. Mas eu estou aqui principalmente para lutar que outros jovens não morram, para que outras mães não vivam o que eu estou vivendo, porque aqui no estado de Alagoas, infelizmente, muitas mães estão sofrendo como eu estou sofrendo, mas infelizmente muitas mães têm medo de falar. E eu entendo essas mães, eu entendo muito bem. Talvez eu esteja aqui porque eu sou militante há muito tempo. Eu sou militante do Partido dos Trabalhadores, fui militante da Pastoral de Juventude do Meu Popular, sempre lutei pela justiça, sempre lutei contra a violência.
E agora eu estou lutando principalmente contra a violência contra os jovens. E principalmente os jovens pobres, porque meu filho era branco, mas a maioria dos jovens que estão morrendo são os negros, são os jovens negros. E muitas mães negras estão vivendo o que eu estou vivendo. E eu peço encarecidamente às autoridades que realmente façam com que esse plano dê certo. Não tire realmente esse plano do papel, porque é necessário que haja políticas públicas para a juventude, porque a violência está muito ligada à falta de investimento em políticas públicas. Infelizmente, a gente tem que dar a mão à palmatória, que aqui não se investe em políticas públicas para a juventude como deveria investir. De muita alegria, porque o lançamento do plano Juventude Viva, o plano de enfrentamento, de prevenção à violência contra a juventude negra, começa aqui com a sua primeira fase, de maneira experimental. E muito feliz porque ele é uma resposta concreta do governo federal em parceria com estados e municípios, com o estado do Alagoas e os municípios compõem a agenda, para buscar resolver um problema seríssimo que a gente enfrenta no Brasil e que ao longo dos anos vem tirando a vida de milhares de jovens, especialmente de jovens negros. É o problema da violência, tanto física quanto simbólica, que tem destruído a vida de jovens, de mães, de pais, de filhos, de namoradas, de amigos. Um problema que ceifa a vida, ceifa um direito elementar da nossa juventude e de milhares de jovens, que é o direito à vida. Um problema que impede que o Brasil possa contar ainda mais com o potencial criativo da nossa... Convido agora para assinatura também. E convido agora... R$606, que será aplicado na criação solidários da juventude. Para assinar este documento, convido também para assinar este documento o governador do estado de Alagoas, Teotônio Vilela Filho, e o secretário de Estado do Trabalho, Alberto Sexta-feira. Deste documento, eu quero aqui convidar ao palco o Superintendente Regional do Trabalho, Israel, e o Secretário Municipal do Trabalho, ações que os nossos governos estão somando e se esforçando para oferecer à nossa juventude. O mais importante de tudo isso aqui
é a nossa união e o nosso grande esforço para produzir uma mudança na cultura do enfrentamento da questão social no Brasil. Porque o histórico do enfrentamento da questão social no Brasil é um histórico da repressão, que o Estado de Alagoas conhece muito bem através da resistência histórica de Zumbi dos Palmares, do povo negro de Alagoas, em relação ao domínio de uma elite branca, mas que muito mais do que branca, era associada a interesses estrangeiros. A história da questão social no Brasil é a história de quem tratava a questão social simplesmente como caso de polícia. E hoje, o que nós estamos fazendo aqui é justamente superar essa cultura que tinha como maior vítima justamente a juventude brasileira e a juventude negra brasileira, através de algumas políticas que eram implementadas pelo Estado brasileiro, que a gente pôde ver aqui no testemunho das suas maiores vítimas, que eram as políticas que tratavam a questão social única e exclusivamente como caso de polícia. A questão social, a questão da afirmação dos direitos, a questão do trabalho no nosso país, e mais do que isso, todas as questões ligadas aos movimentos sociais, as massas sociais do Brasil tinham um único tratamento: o tratamento da repressão, o tratamento do controle social e da dureza das operações militares e policiais. Foi assim no período da escravidão, foi assim na República Velha, foi assim no período da ditadura militar, e é assim não é só em Alagoas, é assim na grande realidade dos urbanos brasileiros. E agora, o que existe na verdade é que esse país que virou de costas, não só para a juventude, mas virou de costas para o trabalho, porque se a gente olhar o nosso país há 10 anos atrás, a gente vai ver que a gente ia deixar de ser o país da produção e do trabalho para virar o país dos rentistas e dos especuladores. E isso produziu aqui no nosso país, governador, uma profunda desigualdade social, um desemprego em massa e altos índices de violência urbana, onde as maiores vítimas eram jovens negros moradores da periferia. A gente sabe que essa é uma realidade que se aguçou aqui no estado de Alagoas, mas que ela é uma realidade de todos os grandes centros urbanos do Brasil, porque o Estado ele não estava presente nas questões sociais com investimento em saúde, com investimento em educação, com geração de trabalho e renda. A única presença do Estado era a dureza das operações policiais. Esse é um novo momento, um momento de mudar. 90 dias atrás, eu estive aqui lançando o Plano Brasil Mais Seguro. E naquele momento, querido amigo governador, eu senti que algumas pessoas tinham dúvidas e estavam céticas em relação ao nosso plano. Alguns perguntavam o seguinte: esse plano não é mais um daqueles planos que vocês anunciam e não sai do papel? Perguntavam: será possível que um governo que tenha uma presidenta do PT e um governador do PSDB, em época eleitoral, possam fazer alguma coisa juntos sem ter disputa? E naquele momento, tanto eu como o governador Teodoro Vilela dissemos: esse plano não é um plano para ficar no papel. Primeiro, porque ele foi um plano minuciosamente estudado. Foram reuniões e mais reuniões de técnicos, precedida de um colóquio de especialistas que analisou as causas da violência no estado de Alagoas, que exigiu que o governo do estado tomasse uma série de medidas prévias antes desse plano ser lançado. Em segundo lugar, porque ele foi um plano pactuado, não só entre o governo federal e o governo estadual, mas nós sentamos juntos com o Tribunal de Justiça de Alagoas, nós sentamos junto com o Ministério Público de Alagoas, nós sentamos junto com os prefeitos
nós conversamos com importantes lideranças da sociedade civil. Nós dialogamos com senadores e deputados. Juntos, nós fizemos uma pactuação que envolvia parlamentares, que envolvia magistrados, que envolvia membros do Ministério Público, que envolvia e envolve a sociedade alagoana. Em terceiro lugar, é um plano focado. Nós sabíamos que mais de 60% dos homicídios no estado de Alagoas, ou cerca de 60%, decorriam de duas cidades, Maceió e Arapiraca. Então o nosso plano inicial era focar a ação estratégica nessas duas cidades, tomando medidas de médio, longo e curto. E naquele momento, governador, eu lembro que tanto eu como o senhor dissemos, também não é um plano milagroso. É um plano que vai ter que esperar um tempo